Você anda enjoando há muito tempo? Perguntou Simone, a enfermeira da escola. Sim, respondeu Isadora. Pelas regras, o certo seria chamar uma ambulância. Você desmaiou. Ainda bem que foi na sala dos professores, e não no meio de uma aula. Mas a diretora é contra, disse, fazendo uma careta. Ela acha que isso pode manchar a imagem da escola. Eu entendo, suspirou Isadora. Talvez seja por causa dessas variações de pressão. Já tem uns 2 meses que venho passando mal. Sinto enjoos, fraqueza, tontura, e nem tenho tempo para ir ao médico. Você sabe como é, carga horária puxada, turnos bagunçados. Fica complicado. Isadora, você está sendo irresponsável com a própria saúde, repreendeu Simone com firmeza. E se for algo sério? Já pensou na possibilidade de gravidez? Faz quanto tempo que você não vai ao médico? Eu não posso estar grávida, disse Isadora num sussurro cansado. Sou estéril. Tive um aborto mal feito, muitos anos atrás. Foi antes mesmo do meu casamento. Depois vieram algumas cirurgias, e desde então, nunca mais consegui engravidar. Mas tecnicamente ainda há uma chance, por menor que seja, insistiu Simone. Compra um teste, vai ao médico. Por hoje, vou te dispensar. Alguém pode te buscar? Vou chamar um táxi, murmurou Isadora, ainda meio zonza. A diretora Mara, uma mulher de presença imponente e expressão dura, acompanhou Isadora até o portão. Sem dizer uma palavra, praticamente empurrou para dentro do carro e entregou uma nota ao motorista. Aquela atitude gentil não combinava com o temperamento habitual de Mara. Mas, naquele momento, Isadora não tinha energia nem clareza para se perguntar o motivo. Aos 35 anos, Isadora já havia deixado de sonhar com a maternidade fazia muito tempo. Na juventude, foi musicista profissional, tocava violino e sonhava em construir uma carreira na música. Conseguiu uma vaga na orquestra sinfônica e acabou se apaixonando por um maestro. Ele dizia que o casamento dele já não existia, que ele e a esposa não passavam de conhecidos. Afirmava que o divórcio era apenas uma formalidade. Isadora acreditou. E então engravidou. Mas a notícia não agradou em nada seu amado. Aquele homem feito, com seus 40 anos, escondeu-se imediatamente atrás da esposa, uma mulher mais velha e muito mais rica. Isadora ainda se lembrava em detalhes daquela conversa com Valéria, a esposa dele. Sua idiota! Achou que ia virar a senhora da casa de uma hora para outra. Gritava Valéria, acertando-lhe o rosto com tapas pesados. Resolveu dar um filho para ele, é? Pois vai fazer isso no seu buraco imundo ou na sarjeta mais próxima. Esse bastardo nunca vai carregar nosso sobrenome. E nem pense em pedir dinheiro. Mas ele me ama. Ele disse que vocês nem moram mais juntos, respondeu Isadora, ainda ingênua e sem experiência com homens. Ah, claro. Riu Valéria. Para a anterior, ele dizia que eu estava à beira da morte. Vai dizer que você acreditou mesmo? Ela atirou um maço de dinheiro na direção de Isadora. Vai interromper essa gravidez. E depois suma da orquestra. Aliás, está demitida. Valéria saiu da pequena kitnet que Isadora alugava, deixando a jovem encolhida no chão, cercada pelos cacos de seus sonhos. Naquela noite, Isadora chorou sem parar, ligando para o maestro, que não atendeu nenhuma de suas ligações. Constâncio não queria mais saber dela. Pela manhã, Isadora sentiu uma dor forte no ventre, acompanhada de mal-estar. Logo depois, começou a sangrar. A vizinha de quarto, assustada, chamou a ambulância. Isadora foi levada ao hospital e perdeu o bebê. Após um longo tratamento, Isadora recebeu alta do hospital com diagnóstico de infertilidade. O dinheiro deixado pela esposa do amante foi suficiente para pagar o aluguel do quarto por mais 6 meses. Sua carteira de trabalho da orquestra foi entregue por uma vizinha. Algum colega havia trazido até sua casa enquanto ela ainda estava internada. A mesma vizinha lhe deu uma sugestão. Lá na escola do nosso bairro, a professora de música vai se aposentar. Estão procurando alguém para substituí-la. Você podia tentar. Vai que dá certo. De qualquer forma, está sem trabalho mesmo. Ah, mas deve precisar de alguma formação específica, né? Eu nem sou professora, respondeu Isadora, dando de ombros. Mas, refletindo depois,
Decidiu ir à entrevista. Foi contratada. Ajudaram-na a ingressar em uma faculdade, na modalidade à distância, e assim conseguiu seu diploma de ensino superior. Isadora era profundamente grata à diretora Mara. Aquela mulher de aparência rígida lutou para conseguir um quarto no alojamento da cidade para ela, além de oferecer constante apoio à jovem professora. Até mesmo o fato de ter conhecido seu marido, Isadora devia a Mara. A diretora havia pedido que ela preparasse os alunos para um concurso musical municipal, e a empresa de Ricardo era uma das patrocinadoras do evento. Foi lá que eles se conheceram, 10 anos atrás. O jovem começou a cortejar a simpática professora com delicadeza. Isadora evitava falar sobre seu passado trágico. Para o marido, limitou-se a dizer que era infértil. Mas, para ele, ter filhos nunca foi uma prioridade. Já Isadora encontrava consolo no trabalho com crianças, embora escondesse bem a dor de não poder ter filhos. E agora, de repente, havia suspeita de uma gravidez. E ao mesmo tempo, a notícia do novo apartamento. Ainda bem que era um bairro respeitável. Assim que desceu do táxi, Isadora entrou em uma farmácia e comprou um teste de gravidez. Já em casa, ainda cambaleando de fraqueza, fez o teste imediatamente. O resultado foi tão surpreendente que ela desceu novamente e comprou mais 3, todos de marcas diferentes, sob o olhar sarcástico do balconista atrás do vidro da farmácia. Ricardo, eu estou grávida, disparou ela assim que o marido chegou em casa. Você, também? Riu ele, surpreso. Parece uma epidemia lá no trabalho. 2 funcionárias entrando em licença maternidade, e agora você, com essa notícia. Mas, e a minha infertilidade? Murmurou ela. Não sei. Na segunda vou ao médico, ou tento amanhã mesmo. Acho que a clínica abre aos sábados, sussurrou Isadora. Ricardo, você não é contra ter um filho, né? Claro que não, respondeu ele com um sorriso um tanto forçado. Só foi inesperado. Mas financeiramente, a gente dá conta. Só fico preocupado com você. Se está se sentindo mal, como vai trabalhar? A Mara disse que vão colocar alguém temporário no meu lugar. De qualquer forma, eles já estavam procurando alguém para me substituir durante a licença, respondeu Isadora com um sorriso feliz. Sabe, eu achava que era pressão alta, a idade, e no fim era só gravidez. Pois é. Agora se cuida, viu? Aconselhou o marido. Fica se metendo a andar de salto alto e depois desmaia por aí. É que eu tenho só 1,50 de altura. Riu Isadora. Preciso dos saltos, se não pareço uma aluna do ensino médio. Tudo bem. Vê se encontra uns tênis com plataforma. Melhor se cuidar, respondeu ele. Isadora estava muito feliz e nem se incomodou com a reação contida do marido. Ricardo sempre foi uma pessoa pouco emocional, quase fria. Mesmo no dia do casamento, manteve-se calmo, sem grandes demonstrações. O pedido de casamento, aliás, foi bem ao estilo dele, apenas comunicou que eles iriam morar juntos. Por isso, a ausência de empolgação não a surpreendeu. E de qualquer forma, Isadora acreditava que a paternidade amoleceria o coração do marido. Afinal, seria o tão sonhado primeiro filho deles. No dia seguinte, Isadora já estava na consulta com o ginecologista. Dá para ver que você tem uma postura responsável, disse a médica de cabelos grisalhos, Mariana. Veio fazer o pré-natal logo no início da gestação. Isso é ótimo. Ainda mais no seu caso, que entra na categoria de gestação tardia. E esse enjoo todo é normal? Perguntou Isadora. Claro, isso é só o início do famoso enjoo matinal. Vai passar logo, tranquilizou a médica. Posso te dar um atestado por enquanto, se estiver se sentindo muito mal. Desmaiei no trabalho, confessou Isadora. Nesse caso, enquanto estiver afastada, vamos aproveitar para fazer os exames necessários. Aí a gente vê do que o seu corpo está precisando e já começamos a suplementação com vitaminas, disse a médica com um sorriso. Mas não se preocupe. Minhas pacientes grávidas sempre levam bem a gestação aqui no posto. E se houver qualquer risco, a gente te interna imediatamente para cuidar direitinho, completou Mariana com firmeza. Desde o momento em que a médica confirmou a gravidez, Isadora parecia a mulher mais feliz do mundo. Nas semanas seguintes ao início do pré-natal, ela realmente ficou de licença médica, aproveitando para fazer uma série de exames. Depois,
Recebeu um complexo de vitaminas específico para gestantes e começou a tomá-lo. Assim que seu estado de saúde se estabilizou, voltou ao trabalho rapidamente. E agora, o tão esperado ultrassom das 20 semanas se aproximava. Mariana tinha dito que nesse exame já seria possível descobrir o sexo do bebê. Isadora conseguiu uma folga para fazer o exame. Foi caminhando até lá, aproveitando o clima agradável. O bebê se remexia com força dentro da barriga, como se soubesse que logo logo seria analisado de perto. Mas então tudo saiu do planejado. O corredor da unidade de saúde estava escuro. De algum lugar nos fundos do prédio, ouvia-se uma voz masculina soltando pragas em alto e bom som. Ao longo da parede, várias mulheres grávidas aguardavam, em diferentes fases da gestação. A sede era insuportável, e o tempo de espera prometia ser longo. De repente, as luzes voltaram. Tinham apagado sem explicação. Um eletricista já mais velho passou espremido entre a multidão de grávidas irritadas, pedindo desculpas em voz baixa, com um olhar apavorado no rosto. A médica, enquanto isso, já tinha retomado os atendimentos. 1 hora depois, Isadora estava finalmente prestes a ser atendida. Ela era a próxima a entrar na sala. Mas de repente, uma mulher estranha, com cerca de 30 anos, invadiu o corredor da unidade de saúde. Estava vestida de forma cara e elegante, mas completamente exausta, pálida, com olheiras profundas e o cabelo visivelmente sujo. Pelo tamanho da barriga, Isadora percebeu que estavam em fases semelhantes da gestação. A desconhecida desabou em uma das macas em frente a ela e perguntou com voz fraca: "Quem é a última da fila?" Depois sussurrou: "Eu vou morrer aqui. Você está muito mal?" Perguntou Isadora, preocupada. "Eu sou a próxima, mas posso deixar você passar na frente. Acho que ninguém vai se importar." As outras grávidas concordaram. A mulher realmente estava em um estado lamentável. Ela tentou sorrir, fez um leve aceno com a cabeça em agradecimento e levou a mão à boca, claramente enjoada. Mas o que ela fez para tentar aliviar o mal-estar foi bem estranho. Tirou do bolso uma foto colorida, em tamanho de bolso, já meio amassada. A princípio, Isadora achou que fosse um ícone religioso ou algum tipo de amuleto. Mas, quando a foto escorregou das mãos da mulher e caiu no chão, Isadora não pôde esconder o choque. Na imagem colorida, estava Ricardo. Ele estava sendo beijado por essa mulher. Isadora se levantou da maca num impulso, mas não teve tempo de perguntar nada. A desconhecida já havia sido chamada e entrou na sala da médica. Em meio à confusão, chegou a vez de Isadora se deitar na maca para o ultrassom. Ela nem conseguiu se lembrar de que queria saber o sexo do bebê. Agora, o que mais lhe importava era descobrir quem era aquela mulher misteriosa. "Com licença, a paciente que entrou antes de mim, o nome dela é Natália, não é?" Tentou ela, fazendo-se de desentendida para tentar arrancar alguma informação da médica. "Não posso dizer", respondeu a doutora Mariana. "E mesmo que fosse, nós não divulgamos dados dos pacientes. Vamos continuar logo, já estamos muito atrasados com os atendimentos de hoje." "Certo. O bebê está saudável, se desenvolvendo bem, sem sinais de anomalias." "É um menino", disse a médica, com um sorriso. A gestante também sorriu, emocionada. "Muito obrigada." Atordoada, Isadora saiu da sala e tentou perguntar às outras mulheres onde aquela mulher estranha havia ido. Mas ninguém viu para onde ela foi. O final do corredor ainda estava mal iluminado. Com os sentimentos embaralhados, Isadora saiu para a calçada, diante da entrada do posto de saúde, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela viu um homem mais velho, mal vestido para o clima, com aparência abatida. Segurava um copo descartável, mas não cheirava a álcool. "Filhinha, me dá um trocado para comprar um remédio", suspirou ele, enxugando o suor da testa. Estava claramente resfriado. "Do jeito que estou, logo logo entrego a alma a Deus. Estou procurando uma mulher grávida, com um cachecol lilás. O senhor a viu por aqui?" perguntou Isadora, sentindo pena, apesar do desconforto. "Ah, aquela abençoada", balançou a cabeça o homem. "Fica andando por aí, murmurando para si mesma. Nem parece rica, parece mais é doida. Vi sim. Foi para casa dela, 2 quadras daqui. Uma mansão com umas gárgulas. Não tem como errar. Obrigada."
Mas, como o senhor veio parar na rua? Não parece um bêbado. E os documentos? O senhor deve ter direito a uma aposentadoria. Eu tinha uma casa no interior. Minha velha morreu. Meu filho e a nora também, num incêndio. Tinha uma neta, a Zina, minha ruivinha querida. Foi pra cidade há anos e sumiu. Quando minha mulher morreu, vim tentar achar a Zina. Mas caí nas mãos de gente ruim. Usaram meu nome para abrir empresas. Venderam minha casa como se eu tivesse assinado. Na delegacia, disseram que a culpa era minha. Desde então, me viro como posso. Toma, disse Isadora, entregando uma nota. Anotou algo num papel. Aqui está meu número. Se passar aperto, me liga. Posso tentar ver abrigos na cidade. Onde posso te encontrar? Fico por aqui mesmo. À noite, a zeladora de um prédio me deixa dormir num depósito. Número 20, Rua Lenin. Me procura lá, netinha. A mão do idoso tremia quando ele tirou uma foto do bolso e entregou a ela. Essa é a minha Zina. Já viu por aí? Não, nunca vi, suspirou Isadora, olhando a foto. Mas o rosto dela é bem marcante. E a mulher do cachecol lilás? O senhor a conhece bem? Conheço. Eles jogam comida cara no lixo, nos fundos da casa. Eu passo por lá, é limpinho. Foi assim que comecei a ver essa moça. A casa é rica. Ouvi a criadagem dizer que o pai dela, da Bianca, comprou o casarão. Mas parece infeliz. Um homem vai lá. Quando ele aparece, ela muda. Tá na cara que tá grávida. Deve ser dele. Isadora mostrou uma foto de Ricardo no celular. É ele. Ah, filha, como vou saber? Mal enxergo. Preciso operar. É catarata ou glaucoma? O médico do abrigo falou, mas nem lembro qual era. Entendi. Se cuida, por favor, pediu Isadora. Enquanto não encontrar minha neta, tenho que viver, disse Anselmo, cerrando os punhos. Prometi à minha mulher que ia achar nossa menina. Isadora se despediu, com o coração apertado. Sentiu pena daquele Anselmo tão ingênuo, vítima de golpistas. Mas não podia levá-lo ao alojamento, sem documentos, sem endereço, ainda era um desconhecido. E se a história não fosse verdadeira? Decidiu que tentaria ajudar, mas sem comprometer sua própria segurança. Seguiu pela rua indicada por ele. A Casa das Gárgulas era fácil de encontrar. Nos portões de ferro havia uma placa com o nome da moradora, B. Castilho, e algumas instruções para entregadores e visitantes. Por enquanto, ela não podia fazer nada. Em casa, Ricardo assistia futebol. Vê-lo ali no meio do expediente era estranho. Por que você não está no trabalho? Perguntou Isadora. Tô de folga depois da viagem, respondeu ele, animado. Me deram um dia para descansar. E aí, como foi o ultrassom? O que a gente espera? Um menino, disse ela, contida, ainda pensando se perguntava sobre a desconhecida ou não. Você vai parar com as viagens depois que o bebê nascer, né? Não sei, respondeu Ricardo, surpreso com a pergunta. Você acha que vamos viver sem dinheiro? Claro que não. Mas achei que a gente fosse falar sobre isso. Eu tô trabalhando mais para garantir tudo pro bebê. As viagens pagam melhor. Pensava até em viajar mais nos próximos meses. Assim a gente pode contratar uma babá. A gente não combinou isso, disse Isadora, pensativa. Hoje ouvi falar de um cara que vive entre duas famílias. A esposa e a amante tiveram filhos no mesmo dia. E você tá me contando isso por quê? Ricardo ficou sério e desligou a TV. Só ouvi lá no posto, na fila. Conversa de espera. Para de dar atenção para a conversa dos outros, disse ele. Sorrindo, Ricardo a abraçou. Grávidas são muito impressionáveis. Isadora correspondeu ao abraço, mas, pela primeira vez, ele lhe pareceu desagradável, como se fosse um estranho. A reação dele à história do homem com duas famílias ainda ecoava em sua mente. E a mulher da foto com Ricardo parecia desequilibrada, meio estranha. Talvez uma ex-namorada, uma colega de escola, alguém obcecada por ele. Mas as viagens de trabalho sempre a incomodaram. Ele dizia que era por causa da má comunicação entre os setores da empresa, mas, na verdade, estava passando o tempo com outra mulher, sem fazer muito esforço para esconder.
Sabia que Isadora passava o dia todo na escola e ainda liderava o coral nas atividades extracurriculares. Ela vivia ocupada e quase nunca saía do bairro ou mudava sua rotina. Ricardo podia encontrá-la facilmente sem ser descoberto. Mesmo assim, ela já o havia flagrado em pequenos detalhes, como o cheiro de amaciante estranho nas camisas que ele trazia das viagens, alegando que nem as tinha usado. Mas sempre dava um jeito de se explicar. Por que essa carinha triste? Interrompeu ele, tirando-a dos pensamentos. Por uma vez tô em casa, e você aí com essa cara. Vamos dar uma volta? Ou jantar fora? Já passou o enjoo, né? Tô cansada. Suspirou Isadora. Melhor a gente ficar em casa. Só quero me deitar e não fazer mais nada. Amanhã tenho 7 aulas, mais os extras. Você devia pegar leve. Vai ter um filho logo, disse Ricardo, num tom repreensivo. Passa o dia inteiro de pé. Mas eu tô grávida, não doente, respondeu ela. Isadora sorriu e disse que pretendia trabalhar até o fim do ano letivo. Aí já emendo as férias com a licença maternidade. Não quero deixar ninguém na mão. A Mara já me dá muitas facilidades. Você é uma trabalhadora compulsiva, riu Ricardo. Antes eu achava que só meu chefe era maluco assim, mas agora vejo que tem mais um. A noite passou relativamente tranquila. O marido até se interessou em sentir o filho se mexendo na barriga. Começou até a sugerir nomes, apesar dos protestos de Isadora. Pela manhã, ele saiu para o trabalho avisando que viajaria à noite em mais uma das suas missões. Isadora ficou chateada, mas depois pensou que isso até a ajudaria. No trajeto até a escola, no ônibus, ela pesquisou sobre Bianca Castilho na internet. Descobriu que era filha de um empresário muito rico, dono da empresa onde Ricardo trabalhava. Era considerada o único fracasso entre os filhos do homem. Em entrevistas, o pai falava sobre o declínio da mãe da garota, que obrigou a assumir a criação da filha sozinho. Pelo que Isadora entendeu, Bianca cresceu quase como numa prisão. Estudava em casa, sem amigos. Quando completou 23 anos, o pai passou a levá-la a eventos sociais. Na internet, havia várias fotos deles juntos. Em algumas, Isadora reconheceu sem dúvida a mulher estranha do dia anterior. Então era isso. Bianca e Ricardo realmente podiam se conhecer. Isso a deixou ainda mais abalada. Mas logo se lembrou do que o velhinho, Anselmo, havia dito no dia anterior. Ele tinha chamado a mulher de uma abençoada. Foi assim que Anselmo a chamou. E aquele jeito como ela beijou a foto de Ricardo, sem se importar com ninguém ao redor. Só adolescentes fanáticas agem assim, não mulheres adultas. Mas Isadora logo deixou esses pensamentos de lado. O dia de trabalho tinha começado. Chegou à escola, e as aulas se iniciaram. Teve provas para aplicar, tarefas para corrigir. Mal conseguiu chegar ao ensaio do coral, que dirigia como atividade extracurricular. Embora o pagamento fosse calculado de forma diferente, o grupo fazia parte da escola, e se orgulhava muito dele. Durante os 12 anos em que esteve sob a direção de Isadora, o coral sempre conquistou prêmios nos concursos municipais. Mas, naquele ano, ela tinha um grupo novo, crianças do 3º ano, ainda em formação, mas já com potencial. Naquele dia, ensaiaram uma música nova. Isadora escolheu como solista uma menina ruiva e pálida chamada Tânia. A garota tinha uma voz linda, mas era tímida demais para se soltar de verdade. Encerraram o ensaio às 5 da tarde. As crianças começaram a ir embora, mas Tânia continuava sentada, olhando para o celular com tristeza. Isadora ficou preocupada. Não era a primeira vez que vinham buscá-la por último. Tá tudo bem? Quer que eu te acompanhe até em casa? Você mora perto, não é? Perguntou Isadora à menina triste. Sim, a 2 quadras. Mas meu pai não deixa eu voltar sozinha. Não se preocupe, professora Isadora, eu fico com o zelador. Meu pai vem me buscar depois. Que bobagem, respondeu Isadora, contrariada. Liga para ele agora. Tânia suspirou e começou a discar. Logo, uma voz masculina e irritada atendeu. Filha, tô fora numa ocorrência. Chego assim que der. Aqui é a professora da sua filha, Isadora. Que história é essa de não conseguir buscar a menina? Trabalho na polícia, explicou o homem. Crio a Tânia sozinho. Tô numa ocorrência.
As pessoas não escolhem hora para brigar ou morrer. Com o horário da escola, nunca sei quando vou conseguir buscá-la. Ela já está acostumada. E ela tem a chave de casa? Perguntou Isadora. Tem, mas o bairro é perigoso. E escurece cedo. Eu levo ela até lá e fico com ela até o senhor chegar, garantiu Isadora. Ela está cansada, não precisa ficar esperando com o zelador. Tá bom, suspirou o homem. Mas, por favor, me espere, professora Isadora. Tânia ficou aliviada ao saber que Isadora a acompanharia até em casa. Não queria ficar sozinha na escola. A casa da menina estava uma bagunça, denunciando a ausência de uma presença feminina. Na geladeira, só havia comidas prontas. Isadora preparou o jantar, ajudou Tânia com os deveres e depois a colocou para dormir. Paulo chegou às 10 da noite, quando ela já estava terminando de limpar a cozinha. Ao ver o tamanho da barriga de Isadora, arregalou os olhos ainda no hall de entrada e sussurrou. Pelo amor de Deus, não começa me dando sermão. Tá bom? Entrou na cozinha e encarou a barriga dela. Uau! Que surpresa! Acho que pisei feio na bola. Mas tudo bem. Costumo dormir tarde mesmo, disse ele, tentando disfarçar. Hoje não estou na minha casa, estou na sua, respondeu Isadora. Mas admito que foi meio constrangedor. Pois é. Melhor ligar pro seu marido, pedir para vir te buscar. Já tá tarde. Ele está em viagem. Eu pego um táxi, respondeu ela. Isso acontece com frequência? Perguntou ela. Não. Raramente, disse Paulo, com certo mau humor, sentando-se à mesa a convite de Isadora. Ela já estava aquecendo o ensopado de carne com legumes. Hoje foi um caos. De uma ocorrência para outra. Você trabalha na investigação criminal? Perguntou Isadora. É difícil, respondeu ele, cansado. Obrigado por ter trazido ela, mas não vou me justificar, disse Paulo, servindo-se do jantar. Essa é a nossa vida, e a gente se vira como pode. Olha, não tô te julgando, suspirou Isadora. Mas a Tânia tem um talento incrível para música. Eu queria muito que ela fosse solista fixa do nosso coral. Isso exigiria mais ensaios, e seria ótimo se ela entrasse numa escola de música. Teria um ano para se preparar. Eu não sou contra. Ela canta mesmo, feito um passarinho, suspirou Paulo. Mas quem vai cuidar disso tudo? Desculpa me meter, mas... Sua esposa faleceu? Perguntou Isadora com cautela. Talvez contratar uma babá fosse uma solução. Ou, até o fim do ano letivo, eu posso levar a Tânia para casa. Mas... E nas férias? Com quem ela vai ficar? Vai pro acampamento, por 3 turnos, respondeu ele, com tristeza. Não, ela não morreu. Fugiu. Quando a Tânia era pequena, até acharam que tivesse morrido, investigaram até se eu não tinha matado ela. Mas depois encontraram rastros dela em outras cidades. A verdade é que Zina simplesmente abandonou tudo. E olha que desde que a filha nasceu, ela já dava sumiços. Agora estamos resolvendo o divórcio e o processo para tirar os direitos dela como mãe. Entendi, concordou Isadora. E quanto à minha proposta? O problema é que eu não tenho como pagar uma babá, respondeu Paulo. E explorar uma mulher grávida também não é lá muito certo. Bom, na verdade, o senhor poderia me ajudar com outra coisa, murmurou Isadora, abaixando os olhos. Ela contou sua história e pediu que ele investigasse Bianca. Paulo se comoveu com a situação da mulher grávida envolvida em algo tão estranho. Prometeu fazer o que estivesse ao seu alcance. Anotou o endereço da unidade de saúde e da casa onde Bianca morava. Isadora não esperava muito da ajuda dele, mas agradeceu mesmo assim. Sem que percebessem, o tempo passou. À meia-noite, Paulo suspirou, chamou um táxi para Isadora e a acompanhou até o carro. Trocaram números de telefone e combinaram de se falar, caso Tânia precisasse novamente de ajuda para voltar para casa. Ambos sentiram uma estranha mistura de constrangimento e simpatia um pelo outro. No dia seguinte, Isadora quase perdeu a hora, mas conseguiu se levantar depois que o despertador parou de tocar. Teve que pegar um táxi de novo para chegar à escola. O dia foi corrido. Ricardo não ligou nem mandou mensagem. À noite, ela voltava para casa exausta, carregando uma pilha de provas. Sentia-se como se tivesse descarregado vagões de carga.
Tinha 1000 coisas para resolver, e então, viu ele. Paulo. Perto da unidade de saúde onde Bianca fazia o pré-natal. Na entrada da unidade de saúde, Paulo mostrou sua identificação e pediu para conversar com a médica. O consultório de ultrassonografia estava prestes a fechar, mas a doutora Nélia Castilho concordou em falar com o representante da lei, de maneira informal. E sobre o que seria? Perguntou ela. Não me lembro de nenhum problema por aqui. Nenhum escândalo, ao menos. Não tem relação com a medicina, garantiu Paulo. Me interessam mais as suas impressões pessoais sobre uma paciente, Bianca Castilho. Esteve aqui há alguns dias. Ah, aquela moça é bem estranha. Desculpe, murmurou Nélia. Sabe, não é todo dia que alguém exige que eu confirme se o bebê se parece com o pai só pelo ultrassom. Ela mostrou uma foto e começou a perguntar se os genes haviam passado mesmo, se a menina teria os olhos iguais aos do pai. Muito esquisita. Cheguei a conversar com a ginecologista que acompanha o caso, perguntei se havia alguma questão de saúde mental. Mas ela disse que estava tudo certo. Então devo me preocupar? Perguntou Paulo. Que eu saiba, Bianca Castilho não representa perigo para ninguém, respondeu ele, tentando tranquilizar. Mas, ao mesmo tempo, mandou uma mensagem para Isadora. Paulo pediu que Isadora enviasse uma foto do marido. Assim que recebeu o arquivo, mostrou a imagem no celular para a médica. É esse homem que o bebê deveria se parecer? Sim, acho que foi isso mesmo. Mas, se os parentes estão cientes da situação, então não há com que se preocupar, certo? Exato. Só peço, por favor, que não comente com ninguém sobre a minha visita, pediu Paulo. Por enquanto, é apenas uma coleta de informações. Nada alarmante. Claro, entendo perfeitamente. Meu marido também é da polícia, respondeu Nélia Castilho com um aceno de cabeça. Naquela noite, Paulo ficou novamente com Tânia. A menina se comportou de forma tranquila e obediente, exatamente como na escola. Mas Isadora, que também estava lá, quis puxar assunto com ela. E você, gosta mesmo de cantar? Perguntou. Gosto. Perguntei pro meu pai se posso entrar na escola de música. Dá para escolher entre canto coral e canto solo. Eu queria muito. Ele não é contra. Quero ser cantora, confirmou Tânia com um aceno. Mas, será que com a minha aparência eu consigo? Que isso? Você é linda, sorriu Isadora. E única, o que é ótimo para quem trabalha com arte. E por que você não virou musicista? Perguntou Tânia. Eu virei. Mas me decepcionei com a vida em orquestra, respondeu Isadora, evitando entrar em detalhes. Depois, comecei a dar aulas e descobri que é isso que gosto de fazer. Você acha que a minha mãe vai voltar? Perguntou Tânia em voz baixa. Eu não quero. Ela fala mal do meu pai e vive deixando ele nervoso. Não sei, suspirou Isadora. Mas seu pai faz de tudo para proteger você. Sabe o Biel, da minha sala? Os pais dele brigaram por causa dele, contou Tânia. Depois vieram buscá-lo escondido e levaram ele para outro lugar. A gente nunca mais soube onde ele tá. Eu tenho medo de a minha mãe fazer isso comigo também, por isso não ando sozinha por aí. Entendi. Mas vai dar tudo certo, Tânia. Dorme tranquila, disse Isadora, tentando acalmá-la. Ninguém vai te levar enquanto eu estiver aqui. A menina lhe sorriu com confiança. E Isadora sentiu o coração apertado. O bebê também chutava com força naquele momento. Logo depois, Paulo chegou e contou o que tinha descoberto. Isadora suspirou. Não havia mais dúvidas. Seu marido era o pai do filho de outra mulher. E o que você pretende fazer? Perguntou Paulo. Falta pouco pro bebê nascer. Uns 2 meses, no máximo, respondeu Isadora, com um gesto cansado. De um jeito ou de outro, vou dar conta. Já passei por coisa pior. Quando ele voltar dessa falsa viagem de trabalho, a gente conversa. Eu não aconselharia pressa, disse Paulo. Vou reunir mais provas. Elas vão ser úteis se você decidir se divorciar. Pode confiar em quem também está passando por isso. E você, como tá indo com tudo isso? Perguntou Isadora. Tá andando. Em algumas semanas sai a audiência, sorriu Paulo. Se precisar de ajuda para se mudar, me chama. Tá bem, respondeu ela com um aceno.
Tenho meu quartinho no alojamento em frente à escola. Se for preciso, me instalo lá de vez. Vou avisar a policial da área. Ela pode dar uma passada e colocar ordem nas coisas, disse Paulo com um aceno. Ou quem sabe, ainda dá pra... Pra quê? Pra eu olhar pra cara dele como uma idiota apaixonada? Sorriu Isadora, com amargura. Não, obrigada. Passo bem sem isso. Mas a gente vai conversar, sim. Não vou mais fingir que não vejo o que ele faz. Eu te levo até lá, ofereceu Paulo. A Tânia já está dormindo, e não é tão longe assim. Ela tem medo que a mãe volte e a leve embora, contou Isadora. Você devia trocar as fechaduras. Já troquei faz tempo, respondeu Paulo, acenando com a cabeça. Pode ficar tranquila, ela está bem protegida. Mas até que tudo se resolva no tribunal, não dá para baixar a guarda. A Zina não tá nem aí pra filha. Só teve essa menina para tentar me prender, e mesmo assim acabou se perdendo de vez. Ela é dessas pessoas que vivem de adrenalina, né? Que precisam de uma vida sempre no limite. Exatamente. Paulo suspirou. A gente se conheceu num caso de estelionato. Ela era testemunha. Uma ruiva bonita. Parecia uma mocinha indefesa. Só que depois do terceiro sumiço, quando começou a se meter em confusão, eu abri os olhos. E aí? Perguntou Isadora, já no caminho para casa. Aí eu pus um limite, continuou Paulo. Disse que não ia mais tirá-la das confusões. Se fizesse besteira, que pagasse por isso. Se fosse presa, fosse. Eu até poderia perder o emprego por envolvimento, mas com o tempo de serviço que tenho, conseguiria me aposentar mesmo assim. Enquanto ele falava, Isadora avistou a luz acesa na janela do apartamento. Sentiu um aperto no peito. Pediu a Paulo que não fosse embora ainda. Nunca se sabe como pode terminar uma conversa tão difícil quanto essa com o próprio marido. Ele apenas concordou em silêncio e desligou o motor. Sentindo um inesperado impulso de coragem, Isadora subiu as escadas com rapidez. Ricardo recebeu com a cara fechada, deixando claro que, na opinião dele, não era adequado uma mulher casada andar por aí à noite. Ela ignorou a expressão dele e foi direto ao quarto começar a arrumar sua bolsa, e também uma mala. Como foi a sua viagem de trabalho? Perguntou, sem olhá-lo. Espero que tenha dado tanta atenção à segunda esposa quanto deu à primeira. Uma pena que seja só uma menina. Podia ter conseguido 2 filhos de uma vez. Que absurdo é esse? Eu estava numa viagem de trabalho. Reagiu Ricardo, irritado. Claro. Quer que eu diga o endereço? Foi na rua Bela Vista ou na casa da sua Bianca do Cachecol Lilás? E olha que ela nem tem muito bom gosto para escolher homem. Como você sabe disso? Perguntou ele, desconcertado. Tá me seguindo agora, é? Você devia ter notado que a esposa e a amante fizeram ultrassom no mesmo dia. E com a mesma médica, disse Isadora, com um sorriso amargo. A Bianca tremia tanto segurando a sua foto que era impossível não perceber. Isso não prova que o filho é meu, respondeu Ricardo, com um gesto de desdém. Como se eu pudesse controlar quantas malucas andam por aí com a minha foto, retrucou Ricardo. Isadora o encarou com raiva. Já sei o que aconteceu. Achou um cantinho confortável, né? Cansou de ser apenas o cara que obedece ordens e resolveu se aproximar de onde corre dinheiro fácil. E o que tem de errado nisso? Sorriu ele, irônico. Só vantagem. Você ainda sairia com uma pensão bem gorda. E uns belos chifres de brinde, rebateu Isadora. Enfim, vamos nos divorciar. Não vou tolerar isso. A propósito, sobre o apartamento, procurei um corretor. Vamos vender e dividir o valor. Você tá maluca? Gritou Ricardo. Fui eu que paguei essa hipoteca todos esses anos. E eu cuidei da casa, respondeu ela com um sorriso frio. Faz as contas de quanto economizou em empregada e cozinheira. Então fica com esse apartamento, esbravejou ele. Fica para você no divórcio. Mas continua pagando a hipoteca. Então ele saiu do apartamento furioso, carregando a mesma mala que havia levado na viagem, ainda por desfazer. Isadora ligou para Paulo e disse que, por enquanto, a mudança estava cancelada. Ele foi embora acreditando que ela estava cometendo um erro, mas decidiu investigar mais a fundo, dessa vez, não o amante, mas o próprio marido de Isadora. No dia seguinte, era sábado.
Isadora passou o dia corrigindo provas. Ricardo não ligou. Tinha até desligado o celular. Enquanto isso, Paulo marcou um encontro com Murilo, um conhecido que atuava na área de investigação de crimes de corrupção. Precisava de mais informações sobre Ricardo. Esse tal Ricardo, ele está envolvido em algum processo? Perguntou Murilo. Acredito que sim. Se tiver qualquer informação, me manda tudo, pediu Paulo. Prometo que te aviso assim que descobrir algo. 2 dias depois, Murilo entrou em contato. Então é isso. Ou o Ricardo pagou propina, ou recebeu. Está sendo investigado. Mas, claro, tudo isso fica entre a gente, né? Disse Murilo, olhando para o parquinho onde seus filhos brincavam, ao lado do canteiro de obras de um condomínio em construção. Há suspeitas de que ele esteja envolvido nesse projeto. Só não sabemos se agiu por conta própria ou seguindo ordens de alguém. Entendi, murmurou Paulo, pensativo. E pelo jeito, o valor envolvido não deve ser pequeno. Pesquisei e descobri que ninguém deu autoridade para ele tomar decisões ali. O dono da empresa está internado na UTI. Quem assumiu foi a filha dele, mas a moça é uma completa ingênua, explicou Murilo. E ainda nem sabe o melhor. Essa sonhadora está grávida do Ricardo, completou Paulo. Não é possível. Espantou-se Murilo. Quer dizer que isso tudo está acontecendo pelas costas do pai dela? Caramba, que jogada! Tô impressionado. Interessante saber quem foi que bolou tudo isso, comentou Murilo. Os dois se despediram satisfeitos com a conversa. Paulo, no entanto, continuou investigando. Descobriu que Otávio Castilho, pai de Bianca, estava internado há 3 meses e que os médicos haviam proibido qualquer tipo de estresse. Por isso, Paulo duvidava muito que o futuro avô soubesse de seu novo status. À noite, ele ligou para Isadora e contou o que tinha descoberto. Ela ficou pensativa, depois disse: Sabe que eu queria conversar com o pai da Bianca? Mas se ele está na UTI, não tem chance, né? Não mesmo, confirmou Paulo, balançando a cabeça. E segundo minhas fontes, uma conversa como essa pode até matá-lo. Depois da cirurgia no coração, ele não pode passar por nenhum tipo de estresse. E você pode me passar alguma prova concreta? Pediu Isadora. Já que não posso falar com o pai, então vou conversar com a filha. Não quero que meu marido continue enganando aquela garota ingênua. Suspeito que ele esteja chantageando ela, ou usando sem que ela perceba. O seu marido é tão esperto quanto a minha ex-mulher, suspirou Paulo. Me desculpa, mas nos próximos dias vou focar no meu processo. Até peguei uns dias de folga no trabalho. A audiência está chegando, e o pessoal do Conselho Tutelar vai visitar a gente. Me liga na véspera, continuou ele. Vou passar aí, deixar tudo em ordem, fazer uma comida de verdade. Porque na sua casa só tem comida congelada. E o melhor é que você sabe convencer, riu Paulo. Então já contamos com você amanhã. A Tânia te ajuda com a limpeza, e eu fico responsável pelas compras. No dia seguinte, começaram de fato os preparativos no apartamento para a visita do Conselho Tutelar. Paulo se surpreendeu com a quantidade de detalhes que uma mulher percebia, coisas que ele mesmo nunca notava. Mas, pouco a pouco, tudo foi se ajeitando. A mesa da cozinha ganhou uma toalha nova, a geladeira foi abastecida com alimentos e refeições prontas para a semana inteira, e o apartamento ficou impecavelmente limpo. Exausta, Isadora voltou para casa com a sensação de dever cumprido, e descobriu que Ricardo tinha voltado apenas para pegar todas as suas coisas. Havia levado tudo. No dia seguinte, Isadora trabalhou só até o meio-dia. Depois, foi até a unidade de saúde. Por sorte, encontrou novamente Bianca na fila de espera. A moça parecia distante, imersa nos próprios pensamentos. Como da outra vez, Isadora preferiu esperar do lado de fora. Quando Bianca saiu, ainda distraída, Isadora se aproximou. Olá. A gente precisa conversar. Quem é você? O que quer comigo? Eu não fiz nada, recuou Bianca, desconfiada. Você também tá grávida, né? Disse Isadora, séria. Pois é. E do mesmo homem que eu. O Ricardo é meu marido. Muito prazer. Como assim? O que você quer dizer com isso? Perguntou Bianca, espantada. A gente se ama, disse Bianca.
O Ricardo até se recusou a usar preservativo. Ele disse que se divorciou da esposa porque ela era estéril. Como você pode ver, aconteceu um milagre. Nossas gestações estão até no mesmo período. A diferença, sorriu Isadora, amarga, é que eu estou grávida do meu marido legalmente. E você? Bom, você foi usada por ele para que ele pudesse te manter sob controle. Me diz, quem está comandando a empresa do seu pai agora? O Ricardo, respondeu Bianca, meio hesitante. Mas é só por enquanto. Eu não entendo dessas coisas. Mas ele com certeza dá conta. E o fato de ele já ter envolvido a empresa do seu pai em esquemas de corrupção, não te assusta? Perguntou Isadora. Escuta, o Ricardo não é confiável. Ele mentiu para nós duas. E vai te deixar assim que tiver oportunidade, como já fez comigo. Mentira! Reagiu Bianca, exaltada. Você só tem medo de que ele tenha me escolhido no seu lugar. Eu é que pedi o divórcio, disse Isadora, com calma. Mas, se você não fizer nada, isso pode acabar com o seu pai. Ele vai perder tudo, a reputação, a empresa. Só pensa um pouco. É fácil checar o que estou dizendo. Fala com os amigos do Otávio, com gente em quem você confia. Só não fala com o Ricardo. Peça para eles investigarem os contratos e os últimos negócios fechados. Você só quer manchar a imagem dele, murmurou Bianca, com lágrimas nos olhos. O Ricardo é bom. Ele me ama. Só não ficou muito feliz com a gravidez. Claro. Agora ele mora na sua casa, né? Disse Isadora, com ironia. Tenta cortar o financiamento, afastar o Ricardo da direção por uns dias e observa a reação dele. Acho que você vai se surpreender. Mas por que isso te importa? Questionou Bianca, desconfiada. Porque eu sinto pena de você, confessou Isadora. E não quero que o Ricardo continue enganando mais ninguém. Elas se despediram em frente à casa de Bianca. Pela grade decorativa do portão, Isadora viu o carro do marido estacionado. Mas, curiosamente, aquilo já não doía. À noite, ligou para Paulo para saber como tinha sido a visita do conselho tutelar. Ele a convidou para ir até sua casa. Logo, os três, Paulo, Tânia e Isadora, tomavam chá juntos e conversavam animadamente à mesa. No fim da visita, Tânia enfiou algo na mão da professora e pediu que ela jogasse fora. Isadora apenas concordou. Já no elevador, abriu a mão e viu um papel amassado. Era uma fotografia. Nela, estavam Tânia, o pai e uma mulher ruiva. Isadora reconheceu, surpresa, a mesma mulher da foto do velho Anselmo. Era a neta que ele tanto procurava, Zina. O choque com aquela coincidência foi tanto que Isadora demorou a pegar no sono naquela noite. Durante o restante da semana, depois do trabalho, passou todos os dias procurando o idoso nas redondezas da unidade de saúde. Mas ele não aparecia. No sábado, depois de fazer um exame de sangue em jejum, Isadora saiu da unidade de saúde e avistou Anselmo perto das lixeiras. Chamou o velhinho, que logo se virou e foi ao encontro dela, animado. Seu Anselmo, por que o senhor não contou mais sobre sua neta? Perguntou Isadora. Ela é casada, tem uma filha. Imagina! Sorriu ele, incrédulo. Minha Zina, casada? Isso não pode ser. Eu saberia. Ainda mais se tivesse nascido uma bisneta. Pois ela sim, disse Isadora, entregando a foto. Zina, é ela mesma, murmurou o idoso, reconhecendo a imagem, emocionado. Como pode? Mas não posso levá-lo até ela, explicou Isadora. Sua neta abandonou a filha e fugiu. Sempre foi encrenqueira, suspirou Anselmo, desviando o olhar. Desde pequena. Mas eu prometi à minha mulher que ia encontrá-la. No fundo, já tô cansado das confusões que ela apronta. Você tem ideia de quantas vezes tivemos que tirar essa menina de encrenca? Suspirou Anselmo. Foi por causa disso que acabei perdendo minha casa, até meus documentos. E eu não entreguei meus documentos para qualquer um, continuou ele, com pesar. Disseram que foi a Zina quem mandou. Falaram comigo por telefone. E eu realmente acreditei que fosse ela. Entendi, disse Isadora, soltando um suspiro. Vou conversar com o marido da sua neta. Ele trabalha na polícia. Talvez consiga ajudar de alguma forma. Será que vai querer ajudar? Depois de tudo que a Zina aprontou,
murmurou Anselmo. Eu só queria, pelo menos, um lugar no asilo. Já não tenho forças para viver na rua. Isadora deu a ele um pouco de dinheiro, ciente de que aquela não era a ajuda que ele realmente precisava. Foi embora novamente com o coração apertado, deixando Anselmo apenas com uma esperança vaga de dias melhores. Enquanto isso, o telefone de Paulo tocou. Era um número desconhecido. Alguém exigia dinheiro em troca de informações sobre o paradeiro da ex-mulher dele. Como de costume, Paulo gravou a ligação e pediu que os peritos analisassem a voz. Descobriram que ela havia sido distorcida por um programa de computador. Mesmo assim, o desconhecido continuava insistente. Mandava mensagens, ameaçava. Chegou até a enviar um vídeo em que a mulher aparecia, abatida, com aparência fraca e amarrada. Era impossível identificar o local da gravação. Mas Paulo não acreditava nem por um segundo naquele teatro de sofrimento encenado por Zina. Voltou ao trabalho alguns dias antes do fim do recesso e deu início a uma operação completa. Com o consentimento de Isadora, Tânia ficou com ela por um tempo, ainda sem saber de nada, assim como a própria menina. A prioridade de Paulo era encontrar Zina e descobrir toda a verdade. Com a ajuda dos colegas, conseguiu identificar o titular da conta bancária para a qual os sequestradores exigiam a transferência de dinheiro. Em menos de 24 horas, prenderam toda a quadrilha de extorsão, que, na verdade, consistia em apenas 2 pessoas, Zina e seu novo companheiro, um sujeito atrevido e completamente dominado por ela. Paulo acompanhou o interrogatório, mesmo não sendo responsável direto. Descobriram que o casal vinha extorquindo várias pessoas com pretextos diferentes. Zina foi presa. Já o companheiro dela foi colocado em prisão preventiva enquanto as investigações seguiam. Paulo, por estar pessoalmente envolvido, foi afastado temporariamente. Quando voltou para casa, contou tudo a Isadora. Estava chocado com o rumo que sua vida havia tomado. Você acredita que ela riu na minha cara? Disse que precisava mais do dinheiro do que a filha. E que a menina não ia ficar com ninguém da minha família, contou ele, ainda abalado. Não se preocupa, disse Isadora, passando a mão no braço dele. Fica mais do que claro que você é policial, não milionário. Mas eu recebi uma herança este ano, murmurou Paulo. E agora entendi que, durante todo esse tempo, ela estava me vigiando. Sabia de tudo. Estudava minha vida como se fosse um experimento de laboratório. Até o valor da herança, ela sabia. O pedido de dinheiro só confirmou as suspeitas. E agora, o que vai ser do seu trabalho? Vai se aposentar? Perguntou Isadora. Sim, vou, confirmou Paulo com um aceno. Um amigo meu tá me esperando. Ele tem uma empresa de segurança privada e tá me convencendo a sair da polícia e entrar na equipe de investigação dele. Prometeu um bom salário e um horário decente, o que é ótimo para cuidar da Tânia. E a sua ex-mulher? Continuou Isadora, ainda curiosa. Então, o avô dela tá com problemas. E pelo jeito, a própria neta tem culpa nisso. Se provarem todos os golpes em que ela se envolveu, a Zina vai acabar presa por muito tempo, suspirou Paulo. É impressionante como essa mulher conseguiu estragar a vida de todo mundo ao redor. E o avô dela? Me conta mais. Ele com certeza não tem culpa de nada. Então Isadora contou toda a história do velho Anselmo e de como o havia conhecido. No dia seguinte, ela e Tânia saíram juntas para procurá-lo e finalmente o tiraram das ruas. Paulo fez uma checagem detalhada sobre tudo que o idoso havia contado, e constatou que era tudo verdade. Logo, alugaram um quarto para ele e começaram um processo de recuperação dos documentos perdidos. Na semana seguinte, aconteceram 2 julgamentos importantes. Zina perdeu oficialmente a guarda de Tânia, e Paulo finalmente conseguiu se divorciar. Isadora, por sua vez, ainda aguardava a audiência do seu processo. O divórcio com Ricardo fora marcado para 2 meses antes do nascimento do bebê, mas ele continuava sumido. Ao que tudo indicava, havia trocado de número. Na nova consulta, Isadora voltou a encontrar Bianca. Desta vez, não a confrontou. Tentou, em vez disso, alcançar seu coração. Escuta, nossos filhos são irmãos de sangue, disse ela, com um suspiro. Você realmente acha que eu queria te fazer mal? Eu não sei, chorou Bianca. Eu tô confusa. Meu pai ainda tá muito fraco. E eu
Eu não tenho com quem conversar. Eu, no seu lugar, contaria tudo pro Otávio, sugeriu Isadora. Seu pai é um empresário experiente, não é do tipo que se entrega fácil. Você precisa do apoio dele. E acho que a notícia de que logo ele vai ter uma neta pode levantar seu pai da cama muito mais rápido do que todos os esforços dos médicos, completou Isadora. Eu gostaria de saber se você falaria comigo. Eu gostaria que nossos filhos fossem amigos, disse Bianca, tentando sorrir por entre as lágrimas. Mesmo que o Ricardo seja um canalha. Claro. Sorriu Isadora. Aqui, anota meu número. Pode me ligar a qualquer hora. Eu tô tão aliviada. Bianca voltou a chorar. Eu tentei conversar com ele, mas o Ricardo só gritou, dizendo que eu estava sendo manipulada. Foi aí que tirei ele da direção da empresa e o afastei do controle das contas. Ele ficou furioso. Depois disso, comecei a pensar que talvez você estivesse certa. Que bom que percebeu, assentiu Isadora. Mas, por favor, fale com seu pai. Eu vou ligar para ele, prometeu Bianca, abraçando Isadora com força antes de correr para casa. Vou agora mesmo pro hospital. Já autorizaram visitas. Mais tarde, Isadora soube pela nova amiga das últimas novidades. Assim que ficou sabendo de tudo, Otávio Castilho convocou imediatamente todos os seus diretores. A notícia de que seria avô deu novo ânimo a Otávio Castilho. Já para Ricardo, começaram os dias difíceis. Ele não apenas foi demitido, mas saiu da empresa com péssimas recomendações. O setor de segurança exigiu que ele arcasse com todo o prejuízo causado. Seus fundos ocultos foram descobertos e bloqueados. As conexões de Otávio pareciam não ter limites. Foi um verdadeiro desastre para Ricardo. No momento do divórcio, ele já estava tão pressionado que aceitou qualquer condição. Cedeu o apartamento para Isadora. Durante a audiência, Isadora olhou para aquele homem abatido e mentiroso e mal podia acreditar que um dia já o admirou, que um dia o amou. Assim que tudo terminou, ela saiu às pressas, onde Paulo a esperava. Com ele, Isadora viveu um verdadeiro romance. Na hora certa, no dia do parto, duas comitivas aguardavam do lado de fora da maternidade. De um lado, um luxuoso limusine com feliz avô Otávio Castilho segurando um buquê de balões cor-de-rosa. Do outro, um grupo de professores da escola, e entre eles, o envergonhado Paulo e a radiante Tânia. Ela já sabia. O pai e a tia Isadora tinham oficializado a união no cartório. Finalmente, as portas da maternidade se abriram, e rindo alto, saíram duas amigas, Isadora e Bianca. As duas haviam se aproximado muito durante os dias em que dividiram o quarto no hospital, e não pretendiam perder aquela amizade. Paulo pegou com cuidado o bebê enrolado no cobertor azul. Otávio Castilho, com carinho, recebeu a netinha nos braços. As duas jovens mães, orgulhosas, se abraçaram antes de se despedirem, mas só por pouco tempo, porque logo voltariam a se encontrar, agora nos passeios com seus filhos. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.